Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos para a nossa reunião de hoje. Já estávamos conversando um pouquinho, né? Agora oficialmente dando início à reunião. Temos aqui a Isadora, que está em São Paulo, né, Isadora? Isadora de São Paulo, o Luiz, Belo Horizonte, Belo boa noite, Horizonte, Deus abençoe. boa noite, e o Felipe no Japão. Boa noite, boa noite, irmãos e amigos. Exato. Bom dia para você, né? Então, nós vamos começar hoje. Temos o estudo 3 do grandioso plano divino das eras, que fala sobre a importância da Bíblia Sagrada. Vamos começar com um hino, o hino 52, Purifica-me, revisado. Lembrando que nós estamos revisando os hinos para ficar mais fiel ao inglês possível. Amado Pai Celestial, pedimos as bênçãos para a reunião de hoje, para que possamos cada vez mais fortalecer a nossa fé na Sua palavra inspirada, a Bíblia, e que ela possa iluminar os nossos caminhos. Pedimos o Seu Espírito, a Sua ajuda para cada um dos irmãos e amigos, tanto aqui reunidos ao vivo conosco, quanto os que estiverem assistindo posteriormente depois. Ajude-nos no que precisamos, Pai. Perdoe nossas ofensas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos considerar o Maná de 26 de agosto, que está muito bonito, né? Até já comentaram lá no grupo do Telegram. Quem gostaria de ler o Maná para nós? O texto base, 1 Coríntios 13, 4, o amor é bondoso. Mas alguém gostaria de ler o comentário, o irmão Felipe? 26 de agosto, o amor é bondoso. 1 Coríntios 13, 4. Assim como não é apropriado apontar a falta de beleza daqueles que não a possuem, não é apropriado ao povo do Senhor apontar os erros de todos os pecadores que encontrarem na vida. A cortesia é sempre uma caráter cristão. No mundo, pode ser uma questão de polidez, mas no cristão não é apenas um verniz superficial, mas representa os verdadeiros sentimentos do coração, desenvolvidos de acordo com o espírito da vida, o amor. O amor leva a gentileza, a paciência, a bondade e o tempo. E mesmo no caso de desobediência, se resfriará de usar palavras duras e as evitará tanto quanto os dever de servir.
Então, Amém. esse comentário do Maná, você vê que fala sobre a importância do caráter do amor, que é gentil, que é cortês, que é bondoso. Tem muita gente que se acha superior, que se acha melhor e que ama apontar os erros dos outros, né? Ama criticar, ama. Você vê que no comentário diz que mesmo onde há erro, né? Não é que não haja erro, o erro está lá, mas às vezes você deve saber lidar com isso, né? Mesmo nessa situação em que há um verdadeiro erro, você ainda assim precisa ser gentil, cortês, bondoso, em vez de ficar apontando o dedo, né? Amém. Isadora. Mas posso falar, tipo, uma coisa? Só um minutinho, a Isadora levantou a mão primeiro, Luiz. Põe o seu vídeo aí, e aí quando você... É porque meu celular tá carregando aí, olha, tá bem... Tá. Então aguarda só um minutinho, que a Isadora, ela levantou a mão primeiro, daqui a pouquinho você comenta. Isadora, pode falar. Consegue me escutar? Sim. E o interessante, né, desse comentário é que ajuda a gente mesmo nos dias de hoje, né? Porque assim como a Bíblia fala, a gente está vivendo dias cada vez mais difíceis. E a gente nota nas pessoas que elas são cada vez mais impacientes, né? No nosso meio, na internet, inclusive. E Jesus, ele fala, né, que o princípio de toda lei é o amor. E a gente analisa direitinho, né? De todos os modos, o que é o amor, a gente vê que é isso. É uma tendência do bem para sempre, né? Então, é muito bonito mesmo. Foi muito bom esse Maná. É verdade, né? O Luiz agora, então? Não, tipo, eu só ia falar que, por exemplo, a gente não deve apontar o erro dos outros, né? Mas lógico que a gente deve repreender, né? Igual fala na Bíblia, se teu irmão pecar, repreendam, né? Que é de mostrar, né, que o amor, ele não se alegra com a justiça, mas regozija com a verdade, né? E também, tipo, eu acho que a gente deve, por exemplo, né, igual, por exemplo, os protestantes fizeram, né? Por exemplo, apontaram muitos erros que tinha na Igreja Católica, por exemplo, né? Então, eu acho que essas coisas também devem ser feitas, né? Tipo, para às vezes uma... A questão, Luiz, pelo que eu entendo, não é não apontar o erro. O problema é você saber como fazer isso. Ah, sim. Não é? Porque, por exemplo, mesmo dentro dessa esfera, por exemplo, protestante, né? Você vê pessoas vociferando na rua, dizendo que vocês serão condenados, não sei o quê, não sei o quê. Aí tá completamente errado, né? Cadê o amor, né? Jesus, ele apontava o erro, mas sempre com amor. Então, o amor é bondoso. Né? O Felipe, por favor. O Felipe já levantou a mão. O Maná vem explicando bem isso, né? No finalzinho ali, que o amor leva a gentileza, a paciência e a bondade. São 3 pontos que não lhe fazem jogar palavras, né, agressivas deliberadamente, mas faz com que você pense, tire o momento exato para falar. Uhum. Então, o amor é isso. E eu queria, só um minutinho, Luiz, eu já vou só dar a palavra para você, só para concluir aqui que o Maná não está dizendo que nunca devemos apontar o erro, está dizendo que devemos fazê-lo com bondade e gentileza. Tanto é que diz assim, o finalzinho ali, né? Se refreará de usar palavras duras e as evitará, aí vem o detalhe, tanto quanto o dever lhe permitir. Porque vai haver casos em que, pelo dever cristão, você deverá apontar o erro. Mas ainda assim, vossa pronunciação seja o quê? Com graça e temperada com sal. Luiz. Nossa, eu ia falar que, por exemplo, quando uma pessoa ela grita, né, pra mim ela já perdeu completamente a razão, né? Que a gente deve falar com mansidão, né? Fala lá em Provérbios, né, que a palavra dura, ela suscita o furor, né? A gente deve falar com suavidez, né? Buscar falar no seu tempo certo, né? E tudo, né? Tanto que até Isaías 42 fala uma coisa de Jesus, né, que serve pra gente também. No versículo 1, uma parte fala assim, versículo 2, na verdade, fala: ele não clamará, não levantará a voz, não fará ouvir sua voz nas ruas, né, e tal. Então, Jesus também, ele era uma pessoa mansa, né? Uma pessoa tranquila, né? Manso de coração, né? E assim a gente deve ser, né? Não falando com dureza, né? Ou criticando a pessoa, mas buscar
fazer ela melhorar, né? Através de uma palavra amorosa e suave, né? Exato, e mesmo Jesus, quando o dever exigiu, ele condenou hipócritas, descendentes de Satanás, serpentes, né? Sepulcros caiados, porque ali o dever exigia que ele apontasse. Mas ainda assim, em se tratando de Jesus, aí é o balanço, o equilíbrio perfeito. A gente sabe que quando ele falou é porque ele precisava falar. Simone. Quando a gente estava lendo, eu me lembrei muito também, quando você usou uma palavra uma vez comigo de não ter o olhar condescendente, né? Que é o olhar de pena para o outro, como é coitado, né? O outro que não sabe, não conhece, como ele é um infeliz que vai ser destruído, seja num Armagedon ou num fim do mundo qualquer, né? E isso agora faz mais sentido ainda para mim, porque aí no caso, no início, quando fala de não apontar os erros de todos os pecadores que encontrarem na rua, para mim tá falando também de pessoas que não conhecem a Bíblia, não conhecem o cristianismo, não praticam, né? Mas vão ter oportunidade futura de fazer isso. Então, no meu caso, particularmente, hoje eu tenho muito mais tolerância. Quando eu vejo qualquer tipo de pecado, assim... Claro que tem alguns que causam muita repulsa na gente, mas a gente já entende um pouco melhor, né, que essas pessoas elas vão ter a chance de aprender, né, e de mudar, né? No tempo certo para isso, né? E Isadora, só pra gente fechar aqui o Maná. E algo que eu acho que pode ajudar a gente a levar esse princípio que a gente está comentando é a gente observar o pecado da pessoa, mas não a pessoa em si. Porque a pessoa, às vezes, ela nem sabe, né, que ela está cometendo um erro e ela está proferindo aquelas coisas. Então, isso ajuda a gente a ter paciência, ser bondoso com elas, mas saber admoestar, né, o que ela está fazendo de errado. Exato. Como o irmão Russell costumava dizer, temos que odiar o pecado e não o pecador. O pecador só poderá ser odiado, entre aspas, quando ele tiver tido toda a chance possível. E aí é um ódio, entre aspas, lembrando que está entre aspas, justificado. Que é um que só vai acontecer lá na Era Milenar, quando ele for julgado plenamente. Muito bem, então vamos passar aqui para o nosso capítulo 3, né, o estudo 3 do grandioso plano divino das eras. Você está com ele impresso aqui também, né, Simone? O livro preto, né? Uhum. Então ele fala, o tópico do estudo 3 é focado na Bíblia, na revelação de Deus à Bíblia, que tem sido atacado cada vez mais, né? A internet, ela é boa no sentido de que nos dá informações, mas também é perigosa no sentido que espalha o erro. E nunca antes a Bíblia foi tão atacada como tem sido atacada hoje, conforme nós temos visto, né? Então, quem tiver o livro impresso, pode usar o livro impresso também. Temos no formato em EPUB e também no PDF. E quem estiver assistindo e quiser receber esse livro impresso na sua casa, por uma contribuição, por favor, entre em contato conosco. Muito bem. A Simone pode ler, então, esses 3 primeiros aí. A Bíblia tem sido a tocha da civilização e da liberdade. A Bíblia judaico-cristã não apenas moldou o pensamento religioso, mas também a política, o direito, a educação, a literatura e a cultura. Mesmo olhando para a Bíblia através das lentes de crenças conflitantes, nenhum outro livro na história tem causado tamanho impacto na humanidade. A Bíblia é a base das ideias e princípios sobre os quais a civilização ocidental se ergue. A Bíblia tem causado uma boa e constante influência moral. Outros escritos a respeito de Deus podem nos beneficiar, mas nenhum outro livro nos dá esperança e paz como a Bíblia. A mensagem da Bíblia tem sido frequentemente muito mal representada, mesmo por seus apoiadores. As pessoas às vezes erroneamente acham que a linguagem simbólica da Bíblia é literal.
Visto que a Bíblia interpreta a si mesma, devemos estudá-la na sua inteireza. Muitas de suas pérolas de sabedoria e verdade se encontram na superfície, mas seus tesouros mais ricos estão bem abaixo dela. Aqueles que cavam profundamente o conhecimento bíblico descobrem o caráter de Deus e seu plano revelados em gloriosa beleza. O propósito das Escrituras é maravilhoso, harmonioso e justo. Oferecer a oportunidade de vida eterna para cada pessoa que já viveu. Por isso, vale a pena investigarmos de maneira honesta e cuidadosa a afirmação de que a Bíblia é uma revelação de nosso Deus e Criador. Muito bem, então o que nós podemos falar da Bíblia como um livro? O Felipe, por favor. Interessante que logo no começo do primeiro parágrafo mostra que a Bíblia ela tem ajudado muito, né? Ela tem sido uma força para a civilização. E realmente muitas culturas, a própria política, né, tem uma base sempre nas leis, princípios contidos na Bíblia, né? São princípios de moral. Então a Bíblia é um livro que sim ajuda tanto não somente a espiritualidade, mas ela nos dá princípios para uma sociedade, né, em harmonia. Exato. E ainda o Luiz? A Bíblia ela nos dá esperança, né? Que sem a esperança da Bíblia, a nossa vida não faria sentido, né? Igual Paulo fala lá em 1 Coríntios 15:32, né? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos, né? Então, se a nossa vida, tipo assim, tivesse focada só aqui, a gente não faria assim, tipo assim, a gente fala, vamos aproveitar os prazeres então, já que a gente vai morrer mesmo, né? E tal. E as outras religiões, né, diferentes da Bíblia, eu acho que talvez todas, né? Elas estão fundamentadas numa mentira, né? Que a Bíblia mostra lá desde o Jardim do Éden, né? Que é a imortalidade, né, do homem, né? E se isso tudo, pela ciência já praticamente com determinadas perguntas, né? Isso provado falso, já destrói esse tipo de esperança. Mas nossa esperança é através da ressurreição, né? Num Deus imortal, né? E um Deus que não pode mentir, né? Que é justo, amoroso e fiel às suas promessas, né? Exato, e a Bíblia ela contém pérolas de sabedoria, então precisamos ir mais a fundo do que simplesmente na superfície. A maioria das religiões, verdade seja dita, fica só na superfície, né? Fica só no vamos louvar a Jesus, amém, vamos cantar um hino e acabou. Não vai a fundo, não chega a essa profundidade de saber o que é esperança, o que é o resgate para todos, que não existe uma trindade, que não existe um inferno de fogo, né? Que a alma não é imortal, mas que a imortalidade é algo concedido e é condicional e é dado apenas aos cristãos, né, que vão para o céu. Então essas coisas, na maioria das religiões, não tem. Então, nós temos que ser muito gratos por nós termos isso. Mesmo no nosso grupo pequeno, somos pequenos, mas temos essas verdades poderosas. Agora, a Bíblia ela está sendo atacada e nós precisamos investigar essa afirmação, né, de que ela é uma revelação do nosso Deus e Criador. Então vamos começar a investigar o livro mais bem preservado. Luiz, você está acompanhando aí com... Sim, eu tô com o PDF aqui, eu tava aberto nele agora, eu só tirei só para levantar a mão. Perfeito. Aqui. Mas tá aberto até agora, eu tô com ele aqui. Você tem como PDF. ler pra gente esses dois parágrafos? Eu sim. O livro mais bem preservado. A Bíblia é um dos livros mais antigos em existência. Sobreviveu a intempéries de mais de 30 séculos. Os homens usaram de todos os meios possíveis para bani-la. Houve ocasiões que até mesmo possuir uma Bíblia era um crime passível de morte. Durante a Reforma, a Bíblia foi arrancada das mãos dos sacerdotes e recebida de braços abertos pelo povo comum. Arrancada das mãos dos sacerdotes. Essa manobra causou um impacto fundamental no mundo. Hoje, enquanto muitos de seus inimigos dormem na morte, a Bíblia foi introduzida em cada nação. Já foi traduzida em 438 idiomas e parcialmente em mais de 2.000 idiomas. O autor da Bíblia também tem sido seu preservador. Ao passo que a arqueologia não pode provar que a Bíblia é a palavra de Deus. Até o momento, nenhum achado arqueológico jamais contradisse a Bíblia.
Em vez disso, hoje a arqueologia continua a comprovar a história bíblica. Os rolos do Mar Morto contêm partes hebraicas da Bíblia com 2000 anos, confirmam até mesmo a integridade do texto. Uma pedra que estava enterrada na região norte de Dan contém uma inscrição que menciona expressamente a casa de Davi. Houve tempo em que se ridicularizava a referência que a Bíblia faz aos hititas como sendo uma potência antiga, mas hoje temos plena evidência de que esse povo realmente existiu. Atualmente, existem 3.300 manuscritos do Novo Testamento e um número similar de manuscritos do Velho Testamento, mais 227 rolos do Mar Morto. Também existem 10.000 manuscritos em latim e outras versões antigas. Outros documentos da antiguidade nem chegam perto desse número. Muito bem, então vamos lá. O que nós podemos dizer da Bíblia, né? No sentido de preservação. Nós sabemos que ela tentaram banir de todos os jeitos, né? Houve um momento em que quem tinha uma Bíblia era até morto. A irmã Isadora. Isadora, pode falar. Só abrir o áudio. Como eu disse aqui no começo, diz que a Bíblia sobreviveu a séculos muito difíceis, né? Que teve tempos que a Bíblia era até tirado das pessoas porque era crime obter uma Bíblia. Só que depois de muito tempo, ela foi para a mão de pessoas que tinham vontade de aprender a Bíblia. Isso. Na questão de tradução também, aqui está dizendo 438 idiomas, eu tenho certeza que a essa altura já deve ter sido traduzida em mais idiomas. Porque ela não para, é o livro mais traduzido do mundo, né? Aqui fala parcialmente em mais de 2.000 idiomas. As pessoas, elas fazem, como é que é o nome? Missões, vão traduzindo em idiomas até pouquíssimo falados, né? De povos da Amazônia, povos indígenas de outras regiões. Então vocês veem como é que é a situação, né? Isso mostra que é um livro único. Agora, existem outras características também. O que nós podemos falar de outras características aqui da Bíblia? Irmão Felipe. É interessante que eu fui dar uma conferida, né? Atualmente é mais de 700 idiomas. Opa! Já que a Bíblia foi traduzida, né, completamente. Para você? Mas é muito interessante, né? Como que a Bíblia, até mesmo em achados arqueológicos, todos eles, né, nenhum deles contradiz a Bíblia, né? Até mesmo interessante um povo que a Bíblia cita e atualmente é comprovado, né, a existência. Então a Bíblia, ela mostra por fatos, né, a sua veracidade, tanto histórica. Então, é um marco de que realmente podemos confiar, né, nas histórias ali, pois elas batem entre os próprios historiadores do tempo. Isso. E o Luiz também? Eu acho interessante uma coisa também que a arqueologia começou com pessoas querendo comprovar a Bíblia, né? Que a Bíblia foi muito atacada na época lá do iluminismo, né? Renascimento e tudo. E aí os arqueólogos, as pessoas começaram a desenvolver a arqueologia, né, para comprovar a Bíblia, né? E muitas coisas eram criticadas, falavam que na época de Moisés já existia escrita, né? Eles descobriram que muito antes, né, lá na Mesopotâmia, já havia escrita, né, escrita cuneiforme e tudo. Né? Eles atacaram muitas coisas, né? Descobriram muitas coisas da Bíblia se provando verdade, né? Principalmente no Antigo Testamento, assim, né? E uma coisa também muito interessante é que, eu acho que também nessa época do iluminismo, mais ou menos, a Bíblia também foi muito criticada, né? Eles falavam, com certeza a Igreja Católica alterou a Bíblia, né? E essa mentira tem até hoje, né? Mas graças a Deus, né, que descobriram os manuscritos do Mar Morto, né? Que mostra que isso é uma mentira, né? Para tentar, né, descredibilizar a palavra de Deus. Obrigado. Para vocês terem noção, existem estudos comparativos, crítica textual é o nome, né? Em que eles comparam diversas versões do mesmo texto. E antes de se descobrir os rolos do Mar Morto, uma caverna em Qumran, dentro de um vaso, né, de barro, eles tinham escritos, né, já milenares, né? Rolos de Isaías, por exemplo, já era antigo, tinha mais de 1000 anos.
Aí o que acontece? Quando eles descobriram os rolos do Mar Morto, eles encontraram fragmentos mais antigos ainda, 1000 anos mais antigos do que aqueles que já tinham 1000 e tantos anos. Né? Mais de 2000 anos, na verdade, né? Se você for notar. E aí foram comparar o que aquele mais antigo dos rolos do Mar Morto diziam com o que eles tinham anteriormente. E não tinha muita variação. Tinha pouquíssima variação. Mostrando que foi preservado. O cuidado que os copistas eles tinham. Outro dia eu estava fazendo um estudo sobre isso e me interessa até porque eu sou tradutor. O que eles faziam? Eles não copiavam frase por frase. Os maçoretas, por exemplo, eles copiavam letra por letra. E no final contavam as letras. E se tivesse um número diferente, eles destruíam aquela cópia. Para vocês verem o grau, né, de fidelidade que era a coisa. É claro que com o tempo pode ter entrado pequenas variações, né? Por exemplo, no Novo Testamento, às vezes observações que eram escritas à margem de um documento eram às vezes incluídas no texto. Acho que é Apocalipse 25. 25. Acho que era esse, né? Capítulo 20, versículo 5. É um exemplo possível de inserção, né? Ou interpolação, ou seja, de algo tem 25 capítulos em Apocalipse. Que foi colocado ali, que os mortos não voltaram a viver, não é isso? É né? isso mesmo, capítulo 20, versículo 5. Fica como se fosse 25, né? Quando você fala. Possivelmente era um comentário à margem que foi incluído, porque aí quando você pega manuscritos mais antigos, você vê que aquilo não constava lá. Mas enfim, o que nós queremos dizer? Que a Bíblia ela foi muito bem preservada. Nesse quesito dos manuscritos do Novo Testamento, veja que existem 3.300 manuscritos. 3.300 é muita coisa. Nenhuma obra da antiguidade tem tantas cópias assim. Né? E ninguém duvida que existiu um Platão, ninguém duvida que existiu, né? Um deles Sócrates, nem tinha nada escrito, não é? Não foi tinha o seu discípulo que escreveu o que ele teria dito, né? Então você vê, é isso mesmo. Então você vê, no caso da Bíblia, nós temos muita coisa que atesta a veracidade, desculpa. Tanto é que essa questão de locais, né? Notem que a Bíblia sempre dá nome, data, local. É tudo muito preciso. No 13º ano do rei, não sei o que lá, no lugar tal, aconteceu isso. Os historiadores, mesmo aqueles que não acreditam na Bíblia, usam a Bíblia como referência histórica. Acho que é muito dúvida, inclusive. E aí o que acontece? Que é o exemplo aí da casa de Davi, né? Por um tempo eles especulavam, será que existiu mesmo? Até que encontraram uma menção expressa. Mais recentemente, eu estou lembrando do exemplo do selo de Ezequias, usando o disco solar alado, né? Mas menciona Ezequias, um selo real, quer dizer, pertenceu a ele ou alguém, um representante oficial dele. Então a Bíblia ela é muito diferente de qualquer outro livro. Agora, um outro aspecto também que prova a veracidade da Bíblia é com relação à motivação dos escritores. Deixa eu ver quantos parágrafos tem aqui. São 3, né? A irmã Isadora poderia ler, se estiver aí? Sim, consegue me escutar? Muito bem. A motivação dos escritores. Os 63 livros da Bíblia foram escritos em pelo menos 3 continentes e abrangem mais de 4.000 anos de história. A Bíblia foi escrita por 40 autores das mais diversas formações: reis, agricultores, filósofos, pescadores, poetas, estadistas e eruditos. Moisés era um líder político formado em universidades egípcias. Pedro era um pescador.
Amós, um boiadeiro, Josué, um general, Lucas, um médico, Daniel, um primeiro-ministro, Saulo, um rei, Mateus, um cobrador de impostos, e Paulo, um judeu, fariseu e advogado. Qual era a motivação desses escritores inspirados? Deve ter sido pura e seu objetivo grande e sublime. A honestidade deles fica evidente no fato de que revelaram até mesmo as próprias filhas. O rei Davi confessou seus pecados com a mais profunda humildade. Elias, abatido e desanimado, clamou: "Não sou melhor do que meus pais." Jeremias admitiu que não queria mais falar a palavra de Deus, mas não conseguiu apagar o ardente de seu zelo. Paulo lamentou abertamente que havia sido um perseguidor da igreja. Qual era a motivação que serviu de inspiração para os discípulos promoverem a causa de Jesus? Seu próprio povo o havia condenado. Ele morreu acusado de blasfêmia e traição. Os escritores do Novo Testamento enfrentaram o desprezo e a perseguição arriscando suas próprias vidas. A maioria morreu como um mártir. Apenas a integridade e uma confissão honesta explicaria tamanha dedicação. Obrigado. Então, sobre a motivação, o que nós podemos dizer aqui sobre a motivação? Você vê em obras autobiográficas, geralmente o podre fica de fora, né? Geralmente as pessoas editam as coisas, douram a pílula, né, Felipe? Pode falar. É verdade. Em muitas biografias, às vezes, a parte de um erro que a pessoa cometeu, ela às vezes passa meio que por cima, né? Deixa percebido, né? Mas a Bíblia, a gente vê a honestidade de cada um, né, dos escritores, que colocaram suas falhas, seus defeitos, seus erros, mesmo sendo muito pesados, né? Eram pecados, às vezes, por exemplo, do rei Davi, que até mesmo me ajudou muito, né, ao analisar ali Davi, a comparação entre Saul e Davi. Saul, quando errou e o profeta de Jeová foi chamar a atenção dele, ele se preocupou com a sua aparência, né, com o que o povo ia achar, mas Davi não, Davi foi o contrário, ele expôs o seu erro, né, ele colocou ali a exposição. Então nós vemos isso nitidamente na Bíblia e mostra o quão confiável nós podemos, né, confiar nela, nos seus escritores, por causa disso, de mostrar suas falhas. É verdade. Eu lembrando aqui de Davi, não era um erro pequeno, né? Envolveu adultério e assassinato. Se eu tivesse qualquer um que eu conhecesse pessoalmente e que me conta uma história dessa, olha, eu adulterei e matei uma pessoa por causa disso, ia dar um nó. E matou de uma maneira covarde, né? Porque ele tramou para colocar a pessoa numa situação de risco mesmo. Ia me dar um nó no coração e eu nunca ia confiar nessa pessoa. Agora, Jeová, nosso Pai, Yahvé, sabendo de todas as coisas, ele via o coração. Tanto é que em um determinado ponto da Bíblia, ele chama Davi de homem justo. Né, de homem justo. Por quê? Porque ele apagou aquilo ali, perdoou. Agora, por outro lado, Davi, que escreveu os Salmos e tudo, ele poderia muito bem ter editado essa parte. Essa é a questão. Como que essa informação contribui para eu acreditar na Bíblia? Porque seria muito mais fácil ele, como rei, editar essa parte e deixar de fora, se não fosse inspirado. Para que eu vou falar dos meus pecados? Para que eu vou falar que eu fiz isso ou aquilo? Mas não. Todos eles. Por que aqui, olha, por que Jeremias ia incluir essa parte aqui, que ele não queria mais falar a palavra de Deus? Tipo, não vou mais falar sobre Deus. Isso depõe contra a pessoa. Mas, por ter sido inspirado, o Pai fez com que aquilo ali fosse... Porque quando a gente fala em inspiração é que o Espírito Santo atuou na pessoa e ela escreveu o que precisaria ser escrito. Né?
que, aliás, isso abre uma história para uma outra conversa, o que é a atuação do Espírito Santo, né? Que ela atua de diversas formas. Então, somando todas essas coisas, nós podemos ter certeza de que a Bíblia, ela foi, quando levamos em conta a motivação dos escritores, era falar a verdade. Porque a Bíblia fala a verdade e eles incluíram esses detalhes aí também. Outra coisa também que o texto não diz é o fato de ela ser harmoniosa, mesmo sendo escrita por pessoas de formações tão diversas. Você vê aí, né? Agricultor, filósofo, pescador, poeta, estadista, eruditos, boiadeiro. Então tinha de tudo. Mas quando você pega as partes e você monta, você vê que uma se encaixa na outra. Porque, na verdade, não eram só eles que estavam escrevendo. Na verdade, o autor não é Salomão, não é Davi, não é o apóstolo Paulo. O verdadeiro autor, essas pessoas serviram de veículo para o verdadeiro autor. O verdadeiro autor é o Pai Celestial. Isadora queria comentar alguma coisa? E também ia comentar que aqui no parágrafo fala que a maioria desses homens que a gente está comentando, eles foram mortos como mártir. Se a gente pensar, o ápice da negatividade humana é a morte. E esses homens, eles chegaram à morte por consequência de estar falando essas coisas, né? Tá falando todos os pecados dele. Então, realmente dá pra gente pensar que era uma coisa real mesmo, né? Eles tinham uma fé, e não era uma fé com uma base fraca, né? Era uma fé muito forte mesmo, de algo superior. Isso, exatamente, o Felipe. Só uma frase, né, que é interessante, que tempo atrás eu peguei e comecei a dar uma olhada, né, nos idiomas originais, né, como a escrita, né, no grego, no hebraico, mas é muito interessante, e alguns estudiosos falam sobre as diferenças da escrita de cada um, que trazia as características, né, da sua personalidade, da sua sociedade ao redor. Então, por exemplo, Lucas tinha uma forma bem polida de escrita, né, os textos ali no original, bem comprovando a sua forma de estudo, e alguns que não tinham tanto estudo, a forma bem de escrita, bem diferente, né, bem palavras mais comuns que todo mundo usava. Então, isso mostra como realmente a Bíblia, por ser escrita por pessoas totalmente diferentes, mas elas trazeram o mesmo sentido, mesma harmonia, e tocaram o coração de muitas pessoas, né? As pessoas que nem aplicam os seus princípios são tocadas. Sim, eu já parei para pensar nisso também. É como se o Pai direcionasse aquilo que precisava ser escrito, ainda assim respeitando a individualidade de cada um. Cada um queria e precisava dizer de certo modo, né? E muitas vezes, tipo assim, Paulo ditando a carta enquanto ele estava preso. Às vezes não era ele que estava escrevendo, era um escriba. Mas ainda assim ele estava ditando e incluindo ou deixando de fora aquilo que o Espírito Santo direcionava. Ao mesmo tempo era aquilo que ele queria dizer. Quer dizer, é uma não vou dizer simbiose, mas é uma cooperação, né? É um modo de o Espírito direcionar para que o produto final, o resultado, seja aquilo que nós precisássemos milênios à frente. É impressionante, né? Mais um detalhe aí, a motivação dos escritores. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o tema da Bíblia, Jesus de Nazaré. Deixa eu ver aqui. Ok. A Simone poderia ler, por favor? Até aqui, né, André? É. Os escritos do Velho Testamento, começando pelo Jardim do Éden, passando pelas histórias dos servos de Deus, a lei e os profetas, tudo apontava para o Messias no Novo Testamento. As genealogias acompanharam o desenvolvimento da prometida semente de Abraão, destinada a abençoar todas as famílias da terra. Membros dessa semente, como Isaac, Jacó e Judá,
podem ser identificados na Bíblia por meio da linhagem real de Davi, chegando até Maria. O registro dessas histórias para o testemunho de Nosso Senhor Jesus certamente foi orientado por Deus, o autor da Bíblia. As Escrituras dão detalhes sobre o papel e a obra de Jesus, desde as tentações no deserto até sua crucificação como criminoso, culminando com sua ressurreição do túmulo. Elas explicam que o Messias tinha de sofrer primeiro, para depois entrar na glória. A Bíblia diz que Cristo estabelecerá o reino de Deus na terra como no céu. Menciona os tempos da restauração ou restituição que Cristo trará ao retornar, falados pela boca de todos os seus santos profetas. A Bíblia até mesmo registra os sinais do retorno de Jesus para estabelecer esse reino. Então, qual é o tema da Bíblia? Só não vale dizer que é a vindicação do nome. Não são as testemunhas de Jeová que falam isso, né? Eles pararam de dizer que é a vindicação. É esse o nome, né? Eles falam Como assim? Vindicação do nome de Deus. Vindicação do nome de Deus através do reino. Ainda tem a complementação. Porque ele fala que o reino é que é o assunto da Bíblia, né? Sim, mas eles parecem que abandonaram esse ensino da vindicação do nome. Mas o que nós vemos, né, irmã Isadora? Aqui diz que desde o começo, né, da Bíblia, a gente tem a história do Jardim do Éden, só que conforme a gente vai ler na Bíblia, tem genealogias que mostram sempre a indicação do Messias, né? Isso, porque tudo foi apontando, né? A primeira profecia já aponta para o Messias lá na frente, né? A semente esmagaria. Depois passa por Abraão, a semente de Abraão, em Gênesis 22, 17 e 18, diria que abençoaria o quê? Todas as famílias da terra. Tem um detalhezinho que o parágrafo não fala, né? Que a semente dele seria como as estrelas do céu e a areia do mar, indicando, no nosso ponto de vista, que haveria uma parte celestial e uma parte terrestre. E por aí vai. O Luiz queria comentar, esse é dedo levantado ou está só apoiando? Dedo levantado mesmo. Tá. Essa época eu tava comendo agora. Tá Aí bom. por isso que eu liguei a câmera. Mas Jesus, né, depois, igual eu gosto dessa frase, que depois de Deus ele é o ser mais importante do universo, né? Ninguém, igual ele falou, né? Ninguém vê ao Pai senão por ele, né? Não existe nada que leva a pessoa a Deus, seja religião, seja lugar, seja pessoas, seja qualquer coisa, a não ser Jesus, né? Uhum. Fala lá que quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida, né? Isso. E ele é o prometido, né? Tem gente que fala, o Novo Testamento não é diferente do Antigo Testamento. Mas se pegar no Novo Testamento, principalmente, né? Tem muitas e muitas citações de Isaías, né? Seja direta, tipo falando, né? Assim, o profeta Isaías profetizou, ou seja, indireta, né? Tem muita citação, por exemplo, de Isaías, que é o principal, na verdade, né? Que ele falou, né, do novo céus, a nova terra, né? A vinda desse Messias, né? Que restaurar todas as coisas, né? A pedra angular, né? Uma nova lei, um novo pacto, né? Que Jesus trouxe para nós, né? Através da bondade de Deus, né? Jesus é o maior exemplo da gente seguir, né? E ele é o único caminho que nos leva a Deus, né? E é através dele que só através dele, o sacrifício que ele fez, que a gente tem um perdão dos nossos pecados, né? Imerecidamente. Exato. Simone? Meu Deus, fica escondido aqui, gente. Se a gente fosse comparar a história da Bíblia, por exemplo, com uma série, né? Hoje é muito normal a gente assistir sagas, filmes em vários capítulos, né? E fosse pensar na história da Bíblia, ela é exatamente isso. Ela é um fato lá no início com uma promessa que envolvia esse personagem principal. Depois, tudo o que aconteceu para que esse personagem principal aparecesse no momento exato, na hora exata, ele veio, tudo o que ele fez é praticamente aquela saga do herói, né, que eles falam, né? E depois toda a glória que ele vai receber, né, no futuro.
Então, ele, né, Jesus Cristo, é sim o principal, né? Porque é ele a maneira usada pelo Pai para que o mundo possa voltar a ser aquilo que era no momento da criação, né? O objetivo do Pai ao criar o planeta e todas as criaturas, né? Todas as coisas. Exato, ele é chamado de o Amém, né? O cumprimento das profecias. Então isso quer dizer que as profecias apontavam para ele. Então não há dúvida, né? Agora, podemos falar também sobre o pacto, né? Primeiro o pacto da lei, depois um novo pacto. Temos aqui mais um outro detalhe. Pelo tempo também que nós já estamos, acho que nós já estamos a 1 hora aqui de reunião, não é isso? Tá ok. Então, obrigado aí pelo seu comentário de todos. Obrigado a todos pela participação de hoje, que deixou essa reunião assim mais rica, né, mais animada. E teremos muita coisa ainda pela frente para analisar. Esse livro é maravilhoso. Eu recomendo que vocês leiam com carinho, né? Estudem o mais profundamente possível, porque ele dá uma pincelada, né, na estrutura principal das crenças principais dos estudantes da Bíblia. Eu acho ele muito bom como ferramenta de ensino. E então nós vamos agora concluir com um hino final e depois eu vou pedir o irmão Felipe para fazer a oração final, tá bom? Vamos ouvir a oração agora pelo irmão Felipe. Amoroso Pai Celestial, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, chegamos ao Senhor para lhe agradecer pelas bênçãos de poder estudar a sua palavra, aprender cada dia mais e mais, e sempre tê-la como base para a nossa vida, nosso dia a dia, e que possamos refletir as pessoas ao nosso redor, em nossa sociedade, nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos, que eles possam sempre olhar para nós e nos ver como seguidores do seu filho, e que possamos sempre dar testemunho pelas nossas ações. Pedimos perdão por sermos imperfeitos, errarmos constantemente, mas agradecemos pela grande misericórdia que o Senhor nos dá e pela salvação, de podermos atualmente o chamar Pai amoroso e cuidadoso. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que agradecemos todos. Amém. Amém. Amém.